Muito boa noite, minhas lindezas! Como é que vocês estão? Estão preparadas para o nosso Masterclass com super conteúdo que vai assim, ó, abrir a sua mente? Me fala se vocês estão animadas, como é que vocês estão, de onde vocês estão falando, quero ouvir vocês. Boa noite, minhas lindezas. Bora para mais uma aula. Eu preparei essa aula e tá caprichada para vocês e eu tenho certeza que vai abrir num nível a cabeça de vocês, que vocês vão ser outra pessoa a partir de hoje já. De onde vocês estão falando? Quero ouvir. Salvador, que delícia. Eu conheço aí. Eu fui uma vez, eu era meio pequenininha, mas eu lembro um pouco. Boa noite, Ale! Vai, quero mais, quero mais. De onde vocês estão falando? Estão falando não, estão me vendo, né? Ilhabela, que delícia, Grace! Tamo bem pertinho, hein? Braço do Norte. Esse eu não conheço. Osasco, já ouvi falar. Já morei em Campinas. Já morei em São José dos Campos. Pedra Preta. Tomé, Porto Alegre. Oi, Cris! Ai, que legal. Temos vários lugares aqui. Mossoró. Mossoró não conheço. Acho que eu nunca nem ouvi falar. Por que lado que fica? Mas vamos lá, vamos começar a nossa aula, porque eu não gosto de enrolação, eu gosto de ir direto ao ponto. Vamos começar? Que eu tô muito animada. Então vamos lá, minhas lindezas. Obrigada, Cris! E vocês também vão ficar depois dessa aula. Adriel do Bonete, olha só. Então vamos, lindezas. Vamos começar. E antes de nós começarmos a nossa aula, eu quero fazer um exercício com você e eu quero que todos vocês façam, tá? Não é pra sentir vergonha, não vai ter ninguém te olhando e se tiver alguém aí do seu lado, pede pra fazer junto, tá? Vamos lá. Eu quero que você pegue as suas duas mãos, coloque aqui no centro do seu corpo e você vai fazer esse movimento como se você estivesse abrindo o seu peito, como se você estivesse abrindo o seu coração. Porque é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você abra o seu coração para você receber o que eu vou te entregar aqui. E que hoje, saindo dessa aula, você já comece a ter uma visão diferente. Que seus olhos já comecem a ficar um pouco mais limpos para o que você vai viver daqui para frente. Então faz comigo. Quero ver todos vocês fazendo. Pega a mão e abre o seu coração para você receber. Abre os seus ouvidos. Porque eu não quero que somente você ouça o que eu estou falando, mas também escute o que eu estou te falando. Nós vamos começar essa aula para você entender quando foi que você se perdeu no caminho e por que você se sente perdida, para que você alinhe as suas emoções e seja uma mulher leve. Nós precisamos falar antes sobre um livro que chama Atos 3, que está lá na Bíblia. Aquele livro conta pra gente uma história de um rapaz que toda manhã era colocado na frente de um templo e ficava ali esperando que aquele copo enchesse no final do dia. A expectativa daquele rapaz era que esse copo enchesse no final do dia. E veja que nesse livro também fala pra gente que esse rapaz, ele era coxo. Mas veja que a expectativa dele no final do dia não era sair e andar, ele era levado até aquele lugar. Calma que você vai entender do que eu estou te falando. Mesmo que você não tenha uma religião, eu sou cristã e se você não é, eu te respeito. Mas ouça que você vai entender do que eu estou te falando aqui. Esse rapaz ficava ali esperando que todo dia aquele copo se enchesse com as esmolas, com as moedinhas. A expectativa dele não era andar no final do dia, era que aquele copo estivesse cheio. E ele era coxo, mas ele tinha uma mentalidade de paralítico. Ele era coxo, mas ele tinha uma mentalidade de paralítico. Eu quero que você pare e olhe agora para a sua vida. O que esse copo tem representado na sua vida? O que você tem se limitado a esse copo tão pequeno e falado que você é somente isso, quanto você é muito maior? Você tem se limitado a algo que você não é. A sua cabeça está presa dentro de uma caixinha tão apertada
e que está te impedindo de viver o que você veio para viver. Esse rapaz tinha uma mentalidade aprisionada naquele copinho. E ele era somente coxo. Ele tinha uma limitação, mas ele não era paralítico. Ele tinha uma limitação, mas a mente dele era de paralítico. Quando nós olhamos para outro livro, em Josué 3,17, nós vemos que finalmente aquele povo atingiu a promessa. Mas levou muito tempo. Foram 40 anos para acessar a promessa. 40 anos que eles já tinham saído do Egito, que já não eram mais escravos. Mas a experiência que aquele povo viveu no Egito fez com que eles tivessem a consciência da real identidade deles roubada. Isso está acontecendo com você. Isso aconteceu comigo. Eu ainda vou falar da minha história, mas já comece a olhar porque o conteúdo já começou. Comece a olhar para a sua vida. O que você tem se limitado a esse copo que aquele coxo ficava na frente do templo esperando encher? Que desertos você tem passado e você tem vivido nesse deserto? Deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de permanência. O que acontece é que nossas experiências, as bagagens que a gente vem carregando e nos limitando aos rótulos que vem sendo colocado em nós, vai fazendo com que a gente acredite que a gente é somente aquilo, que a vida só tem aquilo para ser vivida. Eu vou compartilhar aqui agora uns slides, que eu fiz slides para nossa aula. E eu vou falar um pouquinho brevemente da minha história. Eu vou falar sobre mim, mas eu quero que você olhe para a sua vida. Olhe para os seus acontecimentos, a sua história. Eu nasci na roça. Eu cresci numa região bem rural, com bastante animais. Bem simples a minha infância. Eu vivi ali até meus 7 anos. Até eu viver até meus 7 anos, o máximo de vida que eu tinha era aquela visão, aquele momento que eu vivia. Aquilo era o máximo que eu poderia ter de vida. Era a minha realidade. Depois dos 7 anos, meus pais se mudaram para a cidade. E aí a minha visão de mundo mudou. E eu falei, caramba, minha cabeça abriu num nível que eu falei, existe uma outra vida. Existe uma outra... Deixa eu só mudar a gente aqui. Existe uma outra possibilidade de viver. A minha cabeça fez assim, isso com apenas 7 anos. E você pode me falar, mas Nicole, isso não é bom? Seria se eu não tivesse escolhido o caminho errado? O que aconteceu é que quando eu saí da roça, com aquele pouco conhecimento que eu tinha, com aquela visão que eu tinha, que aquilo era a vida que era para ser vivida, quando eu fui colocada na cidade, por querer ser moldada, por querer ser aceita e me sentir pertencente a uma sociedade, pertencente a um grupo. Eu, você, somos seres humanos, nós temos essa necessidade. Você às vezes faz isso de forma inconsciente. Rapidinho, eu só vou desligar os comentários para eu não me distrair, tá bom? Depois eu ligo pra gente conversar. Nós temos essa necessidade de nos sentir pertencente a alguma coisa. E tudo isso que eu tô te contando agora aconteceu no meu subconsciente. Eu só fui ter a consciência real do que aconteceu comigo pouco tempo atrás. Há aproximadamente 3 anos atrás que eu comecei o meu processo de mudança. E aí o que aconteceu foi que eu fui abrindo mão da real identidade. Fui abrindo mão da minha verdadeira essência para me sentir pertencente àquele lugar. Eu fui me corrompendo aos poucos. Eu fui saindo do caminho. A gente sabe quando a gente está saindo do caminho certo. A gente sabe quando o caminho está errado e mesmo assim a gente escolhe. Às vezes a nossa mãe fala, isso aí não é legal, não é bom fazer. A gente vai lá e faz. Porque a gente quer ser teimoso às vezes, quer ser orgulhosa, quer colocar o ego na frente. Se você um dia conhecer minha mãe, você vai ter certeza que você vai ouvir a história em que ela falava que ela me levava para as festas, ela mal voltava para casa, eu já ligava para ir embora. E até pouco tempo eu não sabia por que eu fazia isso. Eu chegava naquele lugar e eu ficava tão incomodada querendo ir embora. Eu ficava no máximo 1, 2 horas no lugar e já queria ir embora. Eu ficava desesperada para ir embora. E ela falava, Nicole, dava raiva de te levar para os lugares, porque eu mal chegava em casa, eu já tinha que te buscar. Hoje eu sei que isso era o Espírito Santo me incomodando, falando, o seu lugar não é aqui. Eu vou te tirar mesmo você querendo ser teimosa e vindo para o caminho errado.
E todas as vezes, isso não foi uma ou duas vezes, se repetiram em todas as festas que eu ia, até que eu parei de ir. Eu saí do caminho para tentar agradar os outros. Eu fui colocada nesse meio em que eu tinha que me sentir parte daquilo, para eu sentir que eu tinha valor. Veja o quão distorcida a minha imagem estava. Mais uma vez, você que está chegando agora, olhe para a sua história, para a sua vida, para a sua jornada, o que você viveu até aqui. Para me sentir pertencente àquele lugar, eu comecei a querer agradar os outros. E nisso, eu atropelava as minhas verdades, atropelava as minhas virtudes, atropelava os meus valores para querer agradar o outro. Quantas vezes eu não disse sim para situações que eu não queria, para pessoas fazer coisas que eu não queria, só para agradar, só para me sentir pertencente? Você já fez isso? Muito provavelmente sim. E aí o que aconteceu foi que eu adoeci. Eu já adoeci em corpo e muito, por querer me adequar a padrões estéticos. Já me adoeci por não saber o que era uma alimentação equilibrada. Eu já adoeci o meu espírito por ter abandonado e ter tido vergonha de falar que eu realmente acreditava em Cristo. E eu já adoeci a minha saúde mental, que foi o ápice. Porque todos esses acontecimentos que veio acontecendo comigo, todos que acontecem com você, a gente vem falando que tá tudo bem, que a gente aguenta. Então a gente tem uma dor de cabeça, a gente nem procura ver o porquê que estamos tendo essa dor, já tomamos um remédio, logo queremos silenciar o alarme de incêndio que o nosso corpo está nos dando. Tudo que veio me acontecendo, todas as vezes que eu me sentia mal, todas as vezes que eu sentia que eu não estava fazendo a coisa certa, eu guardava isso e falava, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, uma hora, esse negócio explode. É como se nós fôssemos um vulcão que vem dando sinais, vem soltando fumaça, fumaça, e quanto mais a gente silencia, a gente, uma hora, vai cair e a queda vai ser grande. E aí, 3 anos atrás, o meu processo de cura começou. E juntamente com esse processo de cura, começou um processo de dor. Porque curar dói. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas foi porque eu escolhi o caminho errado. E veja, não foi culpa dos meus pais de ter me colocado na cidade. A culpa não foi deles. A culpa foi eu. Foi eu ter me corrompido. Tudo que você está vivendo hoje é responsabilidade sua. E quanto antes você entender isso e começar a mudar, mais rápido você vai voltar para o caminho certo. Deixa eu só trocar aqui. Tenha esse pensamento com você. Muito provavelmente você já pode ter ouvido isso. Mas lembra que a gente começou essa aula com você querendo não somente ouvir, mas você escutar com coração, com olhos e com ouvidos abertos. Se você não sabe quem você é, alguém está escolhendo, está definindo isso por você. Se você não faz as suas escolhas, alguém vai fazer por você. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. É a mesma coisa que você está aqui na praia, onde eu moro. Chegar na praia, entrar no barquinho e sair rumo afora. No meio do trajeto, você lembra que você não queria ir para o mercado. Você queria ir mergulhar. Só que agora você não tem como mais mudar. O caminho já foi feito. E você vai ter que aceitar o destino final. E Nicole, qual que é o grande problema disso? O problema é que a gente vai ficando cega por essas coisas que nós vamos fazendo. Nós vamos ficando cega com cada vez que a gente se atropela e fala sim pro outro quando a gente queria falar não. Quando a gente esconde nossos verdadeiros sentimentos, nossos verdadeiros pensamentos, as nossas verdadeiras vontades, o que nós queremos. Toda vez que você vai escondendo isso, você vai criando uma camada de proteção. O seu excesso de peso é uma camada de proteção que você criou por uma ferida que está aqui dentro ainda, muito machucada. E às vezes acontece que essa ferida você escondeu tão profundamente, colocou uma cápsula tão protetora que você não está mais conseguindo acessar ela. E ela está te consumindo dia após dia. E aí vai chegar uma hora em que você não vai mais se reconhecer. Você vai parar e vai olhar para sua vida, você não vai saber mais quem você é, o que você gosta de fazer, e isso te causa um vazio enorme. Eu vivi um vazio por 10 anos e eu tentei compensar esse vazio de inúmeras formas, com comida, com compras, tentando usar a roupa mais bonita, a roupa mais cara, mas a aparência é só um detalhe. A aparência não diz sobre a real raiz, o real
coração, a real essência que está aqui dentro, o real motivo das coisas. E quando você percebe isso, você entra no estado de choque, parece que você entrou num buraco infinito e completamente escuro, sozinho e que não tem mais saída de lá. Mas eu estou aqui para te falar que se você está nessa posição, o primeiro passo é você parar de cavar esse buraco. E o segundo passo é você esperar o sinal do GPS se reconectar. Nicole, o que é esse GPS? Do que você está falando? Deixa eu trocar aqui o nosso slide. Esse GPS, ele precisa voltar para o sinal. E se você continua caminhando, mesmo sabendo que o caminho está errado, se você continua andando e não para, você vai estar cada vez mais distante do plano original, de onde você deveria estar. Nós temos que pegar o retorno e retornar, refazer o caminho que a gente vem fazendo até aqui. E é por isso que eu te falei lá no começo que doeu o meu processo de cura. Porque você olhar para tudo que você viveu, pegar o retorno, virar aqui à esquerda e pegar o retorno e reviver todo esse processo com coragem, com força e com humildade, é doloroso. Porque você vai ter que assumir a responsabilidade por tudo que você viveu. Entender que você não é tão boazinha assim, que você não é tão perfeita assim. Eu vestia essa camada de ser perfeita. À frente do mundo, eu era perfeita, eu fazia tudo certo. E eu até fazia as coisas certas. Mas não pelo motivo certo. Eu saí de uma infância bem humilde para uma casa enorme que tinha 4 quartos, com 2 andares. Nem assim eu estava satisfeita. Comprava, não estava satisfeita. O vazio só aumentava. Porque esse vazio não poderia ser preenchido com nada material. E aí, a gente refazer e assumir a real responsabilidade pelo que nós estamos vivendo, pelo que nós passamos, e trazer um novo significado para as nossas feridas. Porque enquanto essa ferida estiver aqui dentro, aberta, ela vai continuar te consumindo e não vai deixar você viver a verdadeira identidade. Assim como aquele povo que viveu experiências dolorosas, experiências de escravidão, roubaram deles a consciência da verdadeira identidade. As suas experiências têm te roubado a sua verdadeira identidade. Os rótulos que você vem se colocando, rótulos que vieram colocando em você. Então, se você foi muito criticada, se você foi muito humilhada, se você foi muito comparada, se você foi rejeitada, se você não foi amada, e tudo isso foi colado em você, e você acreditou que você é essa pessoa, está na hora de você ir retirando um por um. Só que retirar não é tão simples assim. É o caminho certo, é a gente refazer, mas ele é doloroso. Mas, lindeza, deixa doer. Deixa doer, porque quanto mais dói, mais cura. Quanto maior a dor, maior a colheita lá na frente. Assumir as responsabilidades pelas sementes que nós plantamos. As sementes ruins, podres e fedidas que nós plantamos. Dói. Se você tá nesse lugar, se você tá perdida, não sabe pra onde ir, não sabe pra onde olhar, não tá mais se reconhecendo, não sabe nem mais o que você gosta. Eu sei o que você tá passando e eu sei o quão solitário, escuro e doloroso e vazio é esse lugar. Se você está se sentindo assim, se você está se sentindo perdida, para agora mesmo no lugar que você tá e espere o sinal do GPS voltar. Nicole, quem que é o GPS? O GPS é Jesus. É você dobrar os seus joelhos e reconhecer que você não foi tão boa assim, que você não foi tão forte assim para falar o que você realmente queria, o que você realmente estava sentindo. É você reconhecer e assumir a responsabilidade por tudo que você viveu. E pedir para que daqui para frente Ele seja o seu guia, Ele seja o seu norte, Ele seja o seu caminho. É você trazer um novo significado para tudo que você passou. E daqui para frente você entender que o seu passado, as suas gerações passadas, não têm o poder de definir o seu futuro. Eu estou aqui para te falar que você pode escrever uma nova história e viver uma nova história para você e para as próximas gerações que virão daqui para frente. As gerações que virão daqui para frente não precisam passar pela dor que você passou. E Nicole, o que te impedia de ver a verdade? O que te impedia de acessar a promessa, o caminho que você deveria estar seguindo? Eu quero te perguntar, quando foi que você saiu do caminho?
Quem está preparado para ouvir os feedbacks que a vida tem te dado e fazer algo com isso? Porque não adianta você saber onde você está errando se você não toma uma atitude e mudar, não toma uma atitude e ter um comportamento, um posicionamento diferente. O que são esses feedbacks, Nicole? A sua vida está te dando feedback o tempo todo. Acontece que essas camadas de proteção que você veio criando desde lá da sua infância estão te impedindo até mesmo de ver elas. Às vezes tem aparecido pessoas e te falado que você precisa melhorar, precisa mudar em tal área da sua vida e você tem ignorado. Hoje, como é que está a sua vida profissional? A sua saúde, o seu corpo? Como é que está a sua relação com a sua família, com os seus filhos? Com a sua religião? Você tem um relacionamento, uma intimidade? Como está a sua vida financeira? Tudo isso é feedback de como você tem se comportado, de como você tem agido. Se você não olha para sua vida como tudo sendo feedback, você não muda, você não se transforma, porque você se coloca nessa posição de boazinha e de perfeita. Se você é perfeita, você não erra, então você não muda. Olha o quanto a gente vem vivendo no automático e não vem olhando para os reais sinais que valem a pena serem olhados. Sempre que você negar um sentimento, sempre que você se negar, o próximo passo é a queda. E eu posso te falar que essa queda vai ser grande e vai ser muito dolorosa. Ok, Nicole? Mas então, como é que eu vou mudar isso? Deixa eu só achar o slide aqui. Então, Nicole, o que eu vou fazer para mudar isso? Tenho que fazer? Tem. A primeira coisa é você começar a ter um tempo de ócio. O que é isso, Nicole? É você começar a ter um tempo em silêncio. Somente para você. Somente você. Sem ninguém te atrapalhando. E isso pode começar com 5 minutos e depois ir para 10, para 15, até você achar um tempo suficiente para você. E para que serve isso, Nicole? Para você começar a observar as reais vontades que partem dentro de você, o que tem passado dentro da sua cabeça. Porque existe uma grande chance de 99% das suas vontades e seus desejos não serem seus. Você está sendo influenciado pelo meio externo. E aí é que acontece quando você começa as coisas e para pelo meio do caminho. Você começa as coisas e logo larga, desiste. E aí você acha que o problema é você. Quando a bem da verdade, aquela vontade nunca foi sua inicialmente. Você está tão distante, continua se afastando do caminho que você deveria estar trilhando, que você começa as coisas e para porque você está sendo influenciado pelo meio externo e da forma errada, assim como eu fui. Lindeza, vocês têm sonho. Vocês ainda sonham, porque vocês deveriam. Muitos adultos acham que sonho é coisa somente de criança. E não. Se você não tem um sonho, você não tem um motivo para viver. Você não tem um porquê acordar todos os dias e viver. E aí sua vida vai virando esse negócio automático até que você chegue um dia e não sabe mais o porquê você está vivendo. Não sabe mais o que você está fazendo. Não vê sentido em fazer nada. Tudo começa a ser maçante, chato, até que você às vezes pense em até acabar com a sua vida. Nós estamos vendo uma geração que não sabe lidar com problemas, com dificuldades e que está o tempo todo querendo se afogar de alguma forma para não lidar com isso. Você só vai conseguir ser uma mulher leve se você aprender a lidar com você por inteira. Conhecer as suas forças, mas conhecer as suas fraquezas. E as suas forças, elas só vão te impulsionar. Você tem que dar um pouco mais de atenção para as suas fraquezas, para saber quando elas estão começando a te dominar e você saber silenciá-las. Depois de você avaliar por que aquele sentimento apareceu, trazer um novo significado e não deixar ele te dominar. O que eu te proponho não é você nunca mais ter uma dor, nunca mais sofrer, nunca mais ter uma dificuldade. Isso seria uma mentira, porque você vai ter. Mas o que eu te proponho é você construir uma mentalidade em que a cada problema que te aparecer, você vai subir em cima dessa pedra e vai se edificar e se tornar uma mulher ainda mais forte. Hoje a sua força muito provavelmente esteja ancorada no lugar errado. Ancorada num corpo físico que é forte. Ancorado em coisas materiais, em afirmações. E quando você não tem essas validações, você desaba. Eu vou te ensinar você a ter a verdadeira força. A que não vai te deixar desanimar, a que não vai te deixar enfraquecer no meio do caminho.
Nicole, tem mais, tem mais. Você vai escrever a sua nova história. O que é isso, Nicole? Eu escrevi, eu trouxe hoje até para mostrar para vocês. Você escrever a sua nova história, porque você entendeu que o que você veio vivendo até aqui não foram vontades suas. Você apenas foi uma vítima de outra vítima. E que você pode e merece viver a mais pura e genuína história em que você vai ser feliz, você vai ser leve, você vai ser próspera, você vai ter uma família que te ama, você vai construir um novo lar, que você vai construir um novo amor, uma nova relação e vai passar daqui pra frente. Escrever a sua nova história é para todas as áreas da sua vida e com todos os detalhes possíveis. Não é assim, Nicole, eu quero ser saudável. Isso é amplo, isso é vago. A sua cabeça precisa de detalhes. O que é ser saudável para você? O que é ter um bom casamento, um bom relacionamento? E eu vou mostrar pra vocês. Eu escrevi a minha nova história e eu separei por categorias. Então, área financeira, área profissional, relacionamento. E aqui tem mais, desse outro lado. Aqui tem mais, ó. Por categorias, eu escrevi o que eu ensino pra vocês, eu aplico na minha vida. E isso é real. Deus nos deu o poder da palavra. Ele não quer que você seja um papagaio que só saia repetindo o que os outros falam. Comece a ser mais intencional com o que você fala. E isso é tudo o que sai da sua boca. Pense antes de falar. Para de se envolver nessa geração que é cada vez mais automática. Nessa geração em que só sai replicando o que os outros falam. Comece a pensar no que você tem declarado sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas que estão com você. Escrever a sua nova história. Depois que você escrever ela inteira, com todos os detalhes possíveis. Ai, Nicole, mas eu precisaria nascer de novo para viver essa história. Ei, sabe o fala do que quer viver. Escreva a história com todos os detalhes, como se você pudesse fechar o olho e abrir e aquilo fosse um sonho. Eu vivo um sonho hoje todos os dias, então é possível. Eu saí da roça e hoje eu estou vivendo o meu sonho. Mas isso só foi possível porque eu refiz o caminho, eu peguei o retorno, eu esperei o GPS se reinstalar e vivi o processo de cura e continuo vivendo o processo de cura. É você também aprender a viver as pequenices antes de querer viver o extraordinário. É você reconhecer os seus pequenos passos. Então você hoje se comprometeu a estar aqui e você esteve, comemore isso. Porque muitas pessoas que entraram no grupo VIP nem conseguiram dar o próximo passo de estar aqui, aprendendo o que você está aprendendo hoje. Depois assuma a autorresponsabilidade pelo que você está vivendo e pelo que você vai viver. Você é responsável 100% pelo que você vive. Tanto as coisas boas, tanto as coisas ruins. Só que nós fomos instruídos a sempre querer ver só o bom. E tudo que é ruim a gente esconde. Então, homem não pode chorar, homem não pode ser visto como fraco. Mulher tem que dar conta de tudo. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Assuma as responsabilidades pelo que você está vivendo. E se algo não está bom, não tolere isso. Busque a mudar. Busque novos conhecimentos, busque um novo posicionamento, uma nova atitude, mas não aceite o que você está vivendo. Você aceitar a realidade que você está, se ela não está satisfatória como você quer, é você se tornar uma vítima reclamona. E você não veio aqui para viver isso. Eu e você, cada um aqui tem uma missão. Propósito refere-se à missão. Propósito não é objetivo, propósito não é profissão. Propósito é uma missão em que serve o outro. Propósito não acaba, objetivo tem data para acabar. E você tem um. Acontece que você está tão distante do caminho original e tão cega com o que está acontecendo com você, que você está com dificuldade de voltar. Mas existe um caminho. Existe o processo da cura, em que você pode voltar para o plano original e ser a pessoa que você nasceu para ser e viver das maiores riquezas que tem. Eu não estou falando só do financeiro. E o próximo passo é você pegar o retorno e chamar o autor da vida para fazer parte dele. Eu quero mostrar aqui para vocês que às vezes você pode olhar para minha vida e falar: para você é fácil. Você mora numa praia isolada. É fácil você ter essa vida leve. Ai, gente, o focinho tá aqui chorando. É fácil você ser essa mulher leve com a vida que você tem. Porque você mora numa praia isolada. É fácil pra você. Isso já é uma máscara que você tá assumindo de vítima.
de querer não assumir as responsabilidades pelo que você está vivendo. Eu tenho a minha história, eu tenho a minha bagagem, eu sei as dores que eu tive que passar, eu sei os desertos que eu tive que enfrentar. E mais uma vez eu te falo que deserto é um lugar de passagem, não de permanência. Se você está nesse deserto, saia dele. Saia com o que eu te falei aqui antes, o caminho para você sair. Se você quer mudar a sua realidade, comece a mudando o que você declara. Eu tenho a minha história, você tem a sua, você tem as suas bagagens. E é por isso que é no seu tempo. Você ainda está sendo preparada pelo que vai vir pela frente. Mas ei, você tem que agir. Ele vai te dar o caminho e a direção, mas se você não agir, nada vai acontecer. Não adianta você fazer as promessas do final do ano, que esse ano vai ser diferente, que esse ano eu vou emagrecer, que esse ano eu vou fazer academia, que esse ano eu vou ficar rica, que esse ano eu vou ter um trabalho que eu gosto, que esse ano eu vou mudar de cidade, que esse ano eu vou... Voltou. Não adianta. A hora que você olha, já se passou 2 meses, já se passou 5 meses, já se passou 1 ano. Estamos agora na beirada do ano virar. E você não fez nada do que você prometeu no começo. Quem muda é você e não o ano. Se você não mudar a sua mentalidade, o seu comportamento e as suas atitudes, pode passar anos que forem que você não vai mudar. Quer começar a mudar a sua realidade? Comece a mudar o que você declara, o que sai da sua boca. Nicole, por que isso é tão poderoso? Porque o que você fala gera uma visão. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E alguém está escolhendo esse caminho para você, assim como escolheram para mim por 10 anos. E aí eu vou te mostrar que isso não é possível somente comigo que vivo numa praia isolada. As minhas alunas que moram em vários lugares do mundo também têm esses resultados, porque elas escolheram viver o processo. Aqui a gente está falando sobre uma questão de autoestima, sobre uma mulher que ancorou a verdadeira autoestima e não na aparência física, que quando tinha dificuldades e problemas e não tinha validações que ela talvez gostaria de ouvir, ela ficava bem porque ela sabia o valor dela. A autoestima é o quanto você tem, é a estima por si, é o valor que você vê em você. Se você não vê valor em si, amor e respeito em si, não tem como você cobrar isso do outro. A gente tem mais. Olha aqui. Levei para a vida e incluí no café da manhã fruta com algumas fontes de fibras. São pequenos ajustes. A vida está feita nessas pequenices. E nessas pequenices você consegue viver uma vida e entrar num loop extraordinário de expansão, que é incrível. E isso, esse pequeno ajuste que ela fez, ajudou ela com os picos de labirintite. Porque eu não vou te ensinar somente a nutrir o seu corpo. Eu vou te ensinar a nutrir o espírito. Nutrir a alma, que é relacionada com razão e emoção. Toda essa parte mental de comportamento. E por fim você vai nutrir o corpo com uma nutrição tão libertadora que você vai ter gosto de comer o que você quiser. Minha querida, você não existe. Muito maravilhosa. Ainda temos pessoas como você, que nasceu para fazer a diferença neste mundo e onde nem todos são felizes. A gente tem mais depoimentos ainda do Seja Leve. Aqui. Estou tão feliz, você simplesmente me fez aprender a respeitar o meu corpo. Quantos de vocês já não se atropelaram? Já não comeram, mesmo sentando com vontade de comer? Comeram só porque estava disponível. Comeram porque não queria lidar com aquela ansiedade, com aquele sentimento de raiva, de estresse. Quantas vezes você não está se atropelando? Até quando você vai deixar os seus sonhos morrerem? Até quando você vai viver uma vida mediana? Uma vida se contentando com migalhas? Sendo que você não veio para cá para viver isso. Ei, mais uma vez, você tem um propósito a ser vivido. Volte, pegue o retorno o quanto antes. Aqui a gente ainda fala de rotina, de liberdade, de poder comer o que quiser. É que aqui eu não peguei antes, mas ela estava comendo um pudim. E é a primeira vez que ela estava conseguindo comer um doce sem se sentir culpa, sem se sentir julgada depois desse momento. Mas Nicole, ok, toda essa questão de mentalidade, de como eu voltar para o caminho e não me sentir mais perdida e vazia. E se eu quiser, Nicole, um acompanhamento mais próximo com você? E se eu quiser
ter esse acompanhamento mais perto, com todos os direcionamentos, com todas as atividades, as ferramentas práticas? Tem como? Tem como? Vou colocar aqui. Hoje, hoje não, na verdade é amanhã. Amanhã abrem as vagas pro Seja Leve, que é o meu treinamento, ele é um treinamento para mulheres, onde eu elevo essas mulheres, guio essas mulheres pelo caminho para que elas transformem a mentalidade, o corpo e o espírito. Você vai alinhar para que você viva a pessoa que você nasceu para ser. Tem como ter esse acompanhamento mais próximo, Nicole? Tem. O Seja Leve, ele tem um valor de R$500 e apenas amanhã que vai abrir as vagas para o carrinho, você vai levar todo o conhecimento que tem lá, todas as ferramentas, todas as práticas, toda a transformação por apenas R$397. Você vai ter mentorias comigo todas as semanas por 1 ano, todo o acompanhamento e esse relacionamento perto comigo. Você ainda vai ganhar um segundo curso de treinamento de rotina, que é o Lindessence, do zero a uma rotina extraordinária. Porque você não está aqui para ter uma vida ok, uma vida estável. Você está aqui para ter uma vida extraordinária. E vale muito mais o preço por uma vida extraordinária do que o preço pelo arrependimento. Tá na hora de você tomar uma atitude para ser diferente. E eu estou aqui te dando este presente para você entrar e transformar a sua rotina, a sua vida e o seu posicionamento como mulher para você ser uma mulher leve e plena finalmente. As 2 primeiras, além de ganharem uma consultoria individual comigo, vão ganhar também um acompanhamento nutricional. E tem mais um bônus que ainda não entrou aqui, que eu acabei esquecendo de colocar. Mas a aluna que mais se destacar, melhor tiver a transformação dentro do Seja Leve, vai ganhar a experiência de vir para cá, passar um final de semana comigo, tendo todo o conhecimento, tendo todo esse acompanhamento comigo de forma próxima e presencial comigo para ter essa transformação. A aluna que mais se destacar vai poder ter essa experiência aqui, onde eu moro, comigo, lado a lado, vivendo isso. Mas isso é somente para quem estiver pronta para viver esse processo. Somente quem decidir viver essa jornada comigo. Eu vou estar aqui para pegar na sua mão e te levar rumo a essa jornada. Eu vou te treinar até você ser essa mulher. Porque tudo é questão de treino. Mas você precisa primeiro dar o primeiro passo. Porque mais fácil do que dar o primeiro passo é você não dar o primeiro passo. É momento de você pegar esse retorno e deixar a sua luz transcender, lindeza. Você ainda tem essa garantia de 7 dias. Você pode entrar, o curso é todo liberado. Não é aquela questão assim, é só o módulo 1 liberado. Se der 7 dias, eu não gostar, não tem como eu ver o resto. Não, eu não faço isso. Eu te libero o curso inteiro. É inteiro desde a partir do momento que você entrar. Você vai ter acesso a ele todinho. Se em 7 dias você não gostar da minha metodologia, da transformação que eu vou te causar, eu ainda te devolvo todo o dinheiro. Porque eu tenho certeza do que eu ofereci lá dentro. Eu tenho certeza das transformações que minhas alunas já estão tendo e que você pode ter. A questão é você estar pronta para ser essa mulher mais leve, essa mulher mais plena. Eu vou mostrar aqui o curso por dentro para vocês. Deixa eu... Pronto. Olha aqui. Vou mostrar toda... Eita, foi errado. Pera aí. Acontece. Deixa eu colocar a senha aqui do computador para mostrar como que é esse Seja Leve por dentro. Olha aqui, agora sim. Aqui é o nosso maravilhoso área de membros. Aqui é só uma apresentação, tanto é que eu chamo ele de módulo 0. E cada um destes aqui são módulos, tá? São cursos. Aqui a gente vai ter um curso de autoobservação e você vai ter várias aulas aqui dentro, várias. A gente tem essa parte de autoconhecimento, depois a gente tem a parte de ócio e ambiência,
como encontrar o seu verdadeiro propósito e viver a jornada. A gente vai nutrir o espírito, porque é a base da nossa vida. Então, como ter um relacionamento e intimidade verdadeira com Deus. Aqui a gente vai começar a falar sobre saúde. Então, para você ter energia, disposição, você acordar com vontade para viver. Não ficar tendo picos de cansaço e depender de café, ter vontade de doces o tempo todo. Aqui como ser leve na prática para os mais ansiosos já virem direto para cá. Domine o emagrecimento, para você ter um emagrecimento de fato definitivo e não ficar mais nesse efeito sanfona, nessa montanha russa. Um emagrecimento leve, gostoso e prazeroso de ser vivido. Ainda para mulheres, a gente vai ter a questão de regular o ciclo menstrual com a produtividade. Como você vai entender as fases, entender que você é uma extensão da natureza e que o seu ciclo está alinhado com a natureza, ou precisaria estar. E aqui o Lindescence, que é o meu treinamento de rotina. Esse aqui é imenso, ele é extraordinário, tem muito ouro aqui dentro desse curso. São mais de 15 aulas para você eliminar a procrastinação, lindeza, da sua vida e viver uma rotina com sentido, com prazer, com propósito, entender sobre foco, constância, disciplina, aprender a fazer a limpeza mental, porque o que eu te falei hoje é apenas o primeiro passo. Você tomar essa consciência do que está acontecendo com você, do que você vem vivendo. Eu levei anos para tirar todo esse peso das minhas costas, porque estava no meu inconsciente, no meu subconsciente, me impedindo de viver. As historinhas que eu vinha me contando. E eu te falei que dói a gente refazer esse processo, mas vale tanto a pena. Porque dói, mas liberta. E é isso que eu quero para você. É isso que eu estou te oferecendo. Um caminho de cura, um caminho de libertação no seu físico, para você ter um corpo bonito, um corpo que você merece, um corpo forte ancorado no lugar certo. Uma mentalidade que vai te levar para a vida que você merece, para você enfrentar as batalhas que vão aparecer, uma mentalidade em que vai te elevar, não que vai te afundar mais. Você vai aprender a construir uma rotina, a sua rotina dos sonhos, que você vai parecer que está vivendo um filme todos os dias. Você vai acordar feliz, não vai importar mais se é segunda, se é domingo, se é final de semana. Sabe aquela sensação de finalmente hoje é sexta-feira? Você não vai ter mais, porque todos os dias seus vão ter sentidos agora. É isso que eu te proponho dentro do Seja Leve. Você vai levar 2 cursos, o Lindescence e o Seja Leve, pelo preço de um e ainda com desconto, porque o Seja Leve ele tem um valor de R$500. E apenas amanhã, para quem estiver no grupo, vai levar esses 2 cursos e todos os bônus, acompanhamentos comigo, as consultorias, mentorias, acompanhamento nutricional e ainda concorrer à possibilidade de poder vir para cá presencialmente comigo por apenas R$397 ou 12 vezes de R$39,70. Amanhã, se você ainda não está no grupo, eu vou deixar o link aqui para você poder entrar no grupo. Você vai ter a apostila dessa aula também, com as atividades práticas. Então, se você não está no grupo, entre no grupo. Amanhã, às 9 horas da manhã, abre o carrinho com essa oportunidade de Black que eu trouxe para vocês e com todo o conhecimento e a transformação que você vai ter. Além disso, nessas coisas, vocês têm a comunidade do Seja Leve, onde todas as mulheres que estão lá estão com o mesmo foco, o mesmo objetivo que você. A ambiência, a gente fala isso no segundo curso aqui de osteoambiência. A gente fala sobre a importância da ambiência, o quanto isso modula a gente. Vocês viram, eu saí da roça e fui para uma cidade. Era para eu ter tido inúmeras oportunidades positivas e eu tive, eu reconheço isso. Mas muitos lugares eu escolhi o ambiente errado, as pessoas erradas, o conhecimento errado, o que me tirou do caminho que eu deveria estar vivendo desde o começo. E isso eu tenho 99% de certeza que pode estar acontecendo com você. Porque todas essas mulheres que vêm até mim, depois que passam por essa jornada, por essa transformação, elas ficam deslumbradas com a versão que elas se tornaram. Aquele sonho que parecia tão grande, tão distante, hoje é tão pequeno, porque você já evoluiu, amadureceu, cresceu, aprendeu a viver o processo, aprendeu a pegar os retornos quando necessário e voltar para o único lugar que importa. Agora eu quero saber se você... Eu vou abrir aqui os comentários. Deixa eu ver como é que faz isso. Eu quero saber se você está pronta para isso. Se você está pronta para viver essa jornada.
que é? Eu gosto de positivos do meu volar. É muito calmo, muito legal. Não entendi esse comentário. E aí, lindezas? Vou tomar uma água que eu tô até com a garganta seca. Laila está ansiosa para viver essa transformação. Já vamos trocar uma palavrinha. Você está animada para viver essa transformação. Você não está ansiosa, você está animada. Que bom, que bom. Gostaram do conteúdo? Quando eu tive acesso a essa informação, a esse conhecimento, foi uma virada de chave. Primeiro foi um baque, eu entender. Essa questão de assumir a autorresponsabilidade pelo que nós estamos vivendo não é tão fácil. Quando o que você está vivendo é gostoso, é prazeroso, ok. Mas e quando não é? Quando você se depara com as sementes ruins que você plantou. Semente ruim fede. Semente ruim tem cheiro e cheiro ruim. Quando você olha para essas coisas e vê que o que você plantou não foi tão legal assim, que o que você está colhendo foi resultado de coisas que você plantou lá atrás, e entender que foi você que escolheu, foi você que plantou, dói. Dói você ver que você não tem o corpo que você queria, porque você fica procrastinando cada dia mais. Dói você olhar e entender que a sua cabeça está falha, porque você ignorou os seus sentimentos e as suas vontades por muito tempo, que você foi enfiando para debaixo do tapete, falando que era só fumaça, que estava tudo bem. Dói você olhar para sua vida financeira e ver que não tá legal. Dói você viver uma profissão que você não queria viver, mas você não teve coragem de assumir. Todas as nossas escolhas, quando a gente assume essa posição de responsabilidade, porque nós somos adultos, tudo que é bom, tudo que é ruim, dói. Mas dói e liberta. Que bom, fico muito feliz, minhas lindezas, que vocês gostaram, que fez sentido. Já teve olhos sendo limpados por aí? Me faz pensar muito e eu quero muito viver essa transformação. Eu preciso disso. Venha, venha, lindeza, venha. Thaís, minha lindeza. E eu falo que eu não pego nem no pé, eu pego na mão das minhas alunas e eu não largo mais. Você até pode largar de mim, mas eu não te largo. Eu vou te levar nesse processo, nessa jornada, até você se tornar a mulher que você nasceu para ser. Porque o meu começo do meu processo, eu não tive ninguém para pegar. E aí você pode assumir, olha, mais uma vez, se fazer de vítima e falar, ninguém me ajuda, ninguém me dá oportunidades, ninguém me ajuda a sair daqui e ficar lá se lamuriando. Ou você pode assumir e falar, ok, ninguém tá fazendo por mim, então eu vou fazer. Ninguém tá me ajudando, então eu vou me ajudar. Você tem que ser seu principal projeto. Os seus sonhos merecem a sua disciplina. E é isso, lindeza. Amanhã, se você tá aqui e gostou da aula e ainda não está no grupo, entra no grupo, porque lá você vai ter acesso à apostila dessa aula. Mesmo que você não entre pro Seja Leve, eu quero que você tenha esse conteúdo, quero que você tenha a apostila, porque ele é importante já para você dar o primeiro passo. Então eu quero te ajudar, mesmo que você ainda não entre no Seja Leve, mesmo que ainda não seja o seu momento. Porque essa experiência que a gente fez de abrir o coração é o que eu quero que você faça para entrar no Seja Leve. Eu quero que você venha por uma decisão sua e não mais por influências do mundo externo. Eu não vou te soltar, eu vou te guiar e eu vou te treinar até você ser essa mulher. Mas eu quero que você venha decidida a viver esse processo. E se você, mesmo assim, você ainda não quiser, entra no grupo para você ter acesso à apostila. A apostila vai ser para todos que estiverem naquele grupo. E para ter acesso também a essas condições especiais, que somente as lindezas que estiverem prontas para viver esse processo vão viver. E eu estou animadíssima para saber quem serão as minhas mais novas mulheres leves que passarão por esse treinamento. Bênção de Deus, como você está sendo importante nas nossas vidas. Gratidão. Que bom, isso é tão bom de ouvir. Depois que eu voltei, e foi um processo dia após dia, é o poder do todo dia.
mas um processo de viver. E eu continuo vivendo, o processo não acaba. A hora que eu acho que tá tudo curado, ele vem e fala, olha pra cá que ainda precisa curar mais. Eu vou te guiar e você vai ter o conhecimento, a ferramenta e a bagagem certa. Mas saiba que o processo é eterno. E que eu sempre vou estar aqui também para te ajudar e te guiar. Minhas lindezas, era esse conhecimento, era essa que eu tenha conseguido plantar uma mínima semente dentro da sua cabeça e que você consiga ver que para você começar a mudar a sua mentalidade, mudar a sua realidade, você precisa começar a mudar o que você declara. Isso que eu estou falando não é brincadeira. Eu comecei a mudar simplesmente as palavras. Então não é assim, eu quero cuidar do meu corpo, eu quero entrar no Seja Leve, Nicole. É eu vou. É você mudar essas pequenas mudanças. Eu escrevi a minha história. O mais recente que eu tive foi o meu noivado. Eu escrevi que eu ficaria noiva, eu escolhi a data, o local, como que eu queria. É todos os detalhes. Quando eu falo todos, lindeza, é todos possíveis que você puder pôr. Aconteceu uma semana depois do que eu tinha pensado. O lugar foi totalmente diferente do que eu tinha. O acontecimento em si foi tudo diferente, mas foi muito melhor do que o meu sonho. Os seus sonhos, você tem que sonhar, mas lembre de uma coisa, você tem que deixar uma linha em branco, para que Deus possa agir sobre a sua vida, para que Ele tenha total liberdade de alterar quando for necessário. Você vai declarar a vida que você quer ter, e você vai viver ela. Às vezes como você declarou, e às vezes muito melhor do que você declarou. Porque lembra que a gente não quer uma vida estável. Nós queremos uma vida extraordinária. Uma vida que vivemos os processos, e processos têm começo, meio e fim. Uma vida em que nós amadurecemos e estamos em constante transformação. Libera as 8 para ser uma das 2 primeiras a comprar. Às 9 vou estar trabalhando. Poxa, Thaís! Você já tá lá no grupo? Entra lá que a gente tenta negociar. Mas vamos ver. Eu combinei com o grupo que abriria às 9 o carrinho. Então acaba sendo mais justo com todo mundo. Oi, Fátima! Bom, minhas lindezas, é isso. Um super beijo pra vocês. Eu espero do fundo do meu coração que um pouco dos seus olhos tenha sido limpado, tenha saído um pouco essa cegueira, essa sujeira, que uma semente tenha sido plantada em você, que a sua mentalidade possa ser transformada daqui pra frente com essa simples atividade, mas que é tão poderosa. Se você ainda não está no grupo, entre no grupo. O link está nos meus stories. Entre no grupo para você ter acesso à apostila e todas as informações. E se você for a minha futura aluna, eu vou ficar imensamente feliz de poder te guiar neste novo processo, nessa nova jornada. Um super beijo e boa noite para vocês, minhas lindezas.